O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária. E o assunto de hoje, o programa de hoje, na verdade, vai ser mais didático do que o normal aqui no nosso espaço. Nós vamos tratar dos 10 anos da nova ortografia da língua portuguesa. E para falar sobre isso, estão aqui conosco a professora Elcemina Lúcia Balvede Palhosa e o Cássio Lucas também, que tem sido o monitor do curso, tem ministrado o curso da nova ortografia já por 7 edições na nossa universidade. Bem-vindos, então, bem-vinda Fernanda, de novo aqui conosco na nossa Expressão Universitária. Primeira pergunta, o que é esse acordo ortográfico e que países realmente participam disso? Bem, bom dia. O acordo ortográfico, ele foi assinado pelos países que falam língua portuguesa, que a gente diz os países lusófonos, né? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E ele faz algumas alterações na língua. 1990 é que foi celebrado, mas ele entra em vigor só em 2009, por um período de adaptação até 2012, e como todos os países signatários, nesse período não conseguiram cumprir o acordo ainda, ele foi prorrogado até 2015. Hoje, nós vivemos o período não mais de adaptação. Por definitivo, o novo acordo ortográfico tomou forma e o que vinha antes passou a ser, então, da nossa parte histórica da língua. Inclusive, é bom observar que esses 10 anos da nova ortografia são da entrada em vigor no Brasil, né? Então, essa década no Brasil. Portugal se atrasou um pouco, né, Cássio, nessa questão. As conversas deles, os acordos internos, levaram mais tempo, principalmente do ponto de vista econômico, tudo isso. É porque isso tudo também perpassa uma política, uma cultura interna que precisa ser alterada, enfim, para chegar a um acordo internacional dessa língua portuguesa. É muito bem colocado, Fernanda, porque, na verdade, o pessoal, às vezes, não se aprofunda muito na questão, então vem com coisas que não são exatamente o que aconteceu. A tentativa é de unificar a ortografia dos países lusófonos e isso tem uma importância geoestratégica internacional para fortalecimento da língua, né? Então, embora a língua portuguesa seja a mais falada do hemisfério sul e esteja entre a 6ª e 7ª mais falada do mundo, isso é importante, que era a única língua ocidental que tinha 2 ortografias, né? A de Portugal e a do Brasil. Então, e daí essa importância. Por isso, Cássio, a gente não é a língua oficial da ONU, porque, por exemplo, o inglês falado na Europa e o inglês falado nos Estados Unidos é diferente, tá? No entanto, a língua escrita é a mesma, a unificação, e nós não tínhamos esta unificação. Nós entendemos também que, embora nós sejamos a 6ª língua mais falada, talvez a 7ª mais falada, ser mais falado depende, e não só isso, ser uma língua de prestígio, ela está muito ligada à questão econômica, né? Quando eu ponho dólar e euro no bolso,
eu me fortaleço, né? Assim é a língua também. Esse acordo também ele é uma questão, ele é estritamente ortográfico, ele não se aplica à língua falada. Então, de certa forma, permanecem os aspectos culturais, é claro, de cada país que está envolvido. Exatamente isso que não só dos países, né? Se preserva. Na verdade, assim, o pessoal fala muito em estão tentando unificar a língua. Isso já demonstra um desentendimento do que está ocorrendo, porque é unificação ortográfica. Se mantém a riqueza cultural, as diferenças, as gírias de cada país, os sotaques. O próprio Brasil, que tem dimensões continentais, tem vários sotaques. Então, quem está mais adequado? Quem fala 10, quem fala 10, quem fala 10, quem fala 10. Então, se mantém isso, porém todos vão escrever D-E-Z. Porque num primeiro momento as pessoas diziam assim, sim, mas como é que eu vou falar como falo no litoral de Santa Catarina? Como é que eu vou falar como um nordestino? Não, isso é equívoco, essas opiniões de primeira hora, sabe? Isso não muda nada. A questão dos dialetos e dioletos, isso não muda nada. O povo português vai continuar falando como o povo português, e tem alguma coisa que ninguém segura. Por exemplo, quando nós fazemos divisa, um país limítrofe, nós assimilamos aspectos da linguagem oral deles e eles assimilam aspectos da nossa linguagem oral. E isto foge do controle, porque a língua é uma coisa bem interessante. Nós podemos nos reunir num grupo de linguistas e decidir que isto já não será mais assim. Isto não move nada. O que move a transformação da língua é o uso. Quando as pessoas, a maioria das pessoas passarem a usar aquilo, vou dar um exemplo. A palavra é gratuito. Dentro da língua padrão, disse fortuito, gratuito, circuito. Mas eu desafio vocês, e já desafio há bastante tempo, que vocês encontrem um só comunicador, dos melhores comunicadores que esse país tem, que diga gratuito. Todos dizem hoje gratuito. Gratuito. E isto vai demandar uma modificação na língua, né, Cássio? Porque ele passa a ter uma nova regra ortográfica de acentuação, né? Então, mas os linguistas sozinhos, o que gera mudança é a pressão do povo, por isso faz abaixo-assinado. Tá? Com relação ao alfabeto, o que mudou? Cássio. Começamos por aí a nossa conversa mais prática, digamos assim, no dia de hoje. Sim. Então, um dos tópicos uns pontos, né, que sofreu alteração foi o alfabeto. Antes, oficialmente, tínhamos 23 letras. O K, o W e o Y eram como se fossem reservas de um time, que quando precisava, entrava em cena ali em alguns casos, né? Agora, então, com a inserção oficial do K, W e Y, o alfabeto passou a ter 26 letras, né? E quando que essas letras elas são utilizadas? Por exemplo, em nomes próprios de pessoas estrangeiras e seus derivados, né? Como nos exemplos Kafka, kafkiano, Byron, byroniano, Darwin, darwinismo, Taylor, taylorista. Esse é um dos casos em que você vai manter a grafia original do nome e, se houver derivados, por consequência, os derivados. Né? Isso é que nem certidão de nascimento, né? Nem o meu Lúcia não tem acento. Então eu conservo daquela forma. Né? Aqui também, né? Mas muita gente escreve com acento, né, Lúcia? Ah, sim, eu também de vez em quando me engano. Antônio, Sérgio, tem sim, uns quantos que não tem acento. É que é o teu registro, né? É o teu registro. Então aqui se conserva, inclusive, a desinência dele. E com relação aos lugares? Então também é um outro caso muito parecido, que vai usar o K, o W e Y. Então quando você tem nomes de lugares estrangeiros e seus derivados, como por exemplo Kuwait, kuwaitiano, Okinawa, okinawano, Seychelles, seychelense, Malawi, malauiano, são outros casos também que você vai manter a grafia original da palavra, quando não tem uma forma aportuguesada, e os derivados também. Agora, deixa eu perguntar, uma dúvida bem particular. É Seychelles ou Seychelles? Eu escuto muito Seychelles por aí. Eu ouço também. Eu ouço também.
Na verdade aí teria que a lógica, digamos assim, é pegar a pronúncia de um falante natural. Nativo. Então, por exemplo, você vai ouvir pronúncia, por exemplo, eu falei Taylor, taylorista. Pode ser que algumas pessoas pronunciem taylorista, né? Então, essa questão também ela é uma questão cultural. é uma questão, na verdade, E é da particular, fala. sim, da fala. de você ver o original, né, da palavra, quando é estrangeira, no caso. Essa é uma palavra que sempre me deixou um pouquinho de dúvida. Tem outras situações também, questão de siglas, símbolos, por exemplo, palavras que são padrão internacional, comunidades de medida, como é que fica? Então é um outro caso que você vai usar o K e o WY, porque como elas são usadas em todo o mundo dessa forma, então você tem ali, por exemplo, abreviaturas como KM, de quilômetro, KG, quilograma, W, que é do inglês West, mas que indica internacionalmente o Oeste, né? E www, por exemplo, o protocolo da internet, nesses casos também você vai manter, porque é o uso internacional. Sim, internacional. Isso. E as palavras de origem estrangeira, como é que fica daí? Então, tem algumas palavras também, né, Luciana? Porque tem que não estão aportuguesadas. Palavras, por exemplo, como whisky, se aportuguesou, né? Sim, Ou a maioria, whisky. Claro, tem gente que ainda usa W, H, né? Escreve-se U, I, com acento, S, Q, entende? Mas tem palavras que não se aportuguesaram ainda. Show, por exemplo, né? Bem engraçado, né? Colocar... Botar o U no lugar do W vai ficar meio estranho, né? Sim, esquisito. sim. Ou CH. Ou CH, ou X também, né? Então, a questão da palavra marketing também, né? Ela não se aportuguesou, porque algumas pessoas usam com QU, não usam? Na verdade, assim, a situação Mais dessas... marqueteiro, talvez. Essas palavras... Marketing eu não observei ainda, talvez tenha um aportuguesado o pregador dele, né? O pregador, verdade, mesmo, eles não verdade. gostam que chamem as pessoas do marketing de marqueteiro, porque tem uma conotação um pouco pejorativa, né? Playboy também eu nunca vi ainda aportuguesado, né? E yakisoba eu nem saberia como aportuguesar a palavra. Ficaria até um palavrão. Comprido. É verdade. Nós aportuguesamos, né? De aqui sobra, né? Seria uma forma, não pejorativa, mas... Mas quase, né? A gente é criativo É demais. criativa. A gente cria outras línguas. Mas tem a questão também que sofreu mudanças, que unificou-se ali, a questão do trema. E essa questão foi um aliviou alívio bastante. para muita gente, não foi? Assim, ó, até nós conversávamos, porque esses cursos, né, Cássio, agora o Cássio está dando esse curso, nós começamos a dar esses cursos junto. E as pessoas diziam muito assim, então agora eu não vou mais dizer linguiça, eu vou dizer linguiça, né? Não, mais uma vez, só se alterou na escrita. E para muitas pessoas ele tirou esse incômodo, até porque para quem usava os antigos teclados, você tinha que pôr o trema e pôr a letra. Entende? Hoje, por exemplo, você vai digitar nas redes sociais, já te aparece lá a opção do U com acento grave, Claro. Desculpa, U com acento agudo, com trema, né? Então, sem problemas. Mas você imagina, né? Então, acho que isso facilitou bastante a retirada do trema. Trema em palavras, a não ser palavras, nomes próprios, estrangeiros. Exatamente. Não tem mais a língua portuguesa. Ufa, Esquece. ufa. Isso. Então, Sem trema. Eu passei anos dando uma disciplina, todos os anos, dando linguística e dizendo para os alunos assim, a única coisa que vocês têm que sair daqui sabendo é linguística com trema e com acento. Tive que me desdizer antes de parar de dar aula. Então, são exemplos disso, né? Por exemplo, palavras como aguentar, arguir, bilíngue, 50, linguista, linguístico, pinguim, tranquilo, que perderam esse sinalzinho, né? O trema, que não é exatamente um acento gráfico, mas é um sinal
que altera. Os únicos casos, como já mencionados, então, seria, por exemplo, quando você tem um nome próprio e um derivado. Ibner, ibneriano, por exemplo, ou Miller, milleriano. Aí permanece. Nesses casos, permanece. Seguindo a mesma lógica lá do Byron. Gisele Bündchen continua com trema. E segue a mesma lógica dos KWY, né? Byron, byroniano, Darwin, darwinista. E os bündchenianos permanecem com trema. Permanecem com a prole dela. com trema, desculpa. Mas tem gente ainda que não se acostumou com acentuação gráfica. E Os ditongos, principalmente. Afinal de contas, como é que a gente deve ver isso? Bem, ou escrever? A gente diz assim, né, que não levam mais acento os ditongos abertos, né, ei, oi, mas tem que ter cuidado. Por exemplo, na palavra dói, ele ainda leva. Porque então, dói, né? Porque dói, talvez por isso, né? Leva, né? Mas é o ei e o oi das palavras paroxítonas. Então, as pessoas, depois que passam o tempo de escola, elas se preocupam em escrever e as nossas regras estão pautadas nessas questões das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, por exemplo, a oxítona é quando o teu acento tônico está na última sílaba. As paroxítonas quando está na antepenúltima sílaba. E é só ali que mudou o acento. Então, eu comentava com eles que até hoje eu olho para a palavra ideia e digo, opa, falta alguma coisa aqui, né? E na verdade, esse é o acento que caiu. É o de ideia, estreia, proteico, asteroide, paranoico, jiboia, heróico. Então, de todas essas palavras que tinham ditongo, ó e ei, na penúltima sílaba. Então, vocês vejam assim, agora, como é que se aprende realmente a ortografia da língua? Você, na maioria das vezes, não é pela assimilação prévia de regras, é vendo, lendo e escrevendo, e observando os seus próprios erros. Mas com o tempo, por exemplo, nós que já somos escolarizados, né? Se nós observarmos a forma como isso se usa, nós transferimos para palavras que não são usuais. Né? Então, nós precisamos ensinar já as pessoas, principalmente que já estão concluindo o ensino fundamental, o ensino médio, a assimilar isto, porque elas podem depois generalizar para outras palavras. Só reforçando o que a Lúcia disse, então, vale para as paroxítonas isso, né? As oxítonas, como, por exemplo, céu, chapéu, dói, herói, pastéis, anzóis, continuam com acento gráfico. Era uma regra especial de acentuação gráfica que valia para ambas, agora só para as oxítonas. Né? Exato. Então, a gente observa muito essa falta de cuidado. As pessoas dizem, mas eu disse que ideia não leva acento. Mas e por que, por exemplo, dói ainda leva acento? Não, porque esse ditongo é de uma oxítona e não da paroxítona. O que alterou foi nas paroxítonas, os ditongos das paroxítonas. Tem outras regras de acentuação que também mudaram. O acento, na verdade, foi uma mudança meio geral aí. Teve os acentos agudos e os acentos circunflexos. Outra coisa que alterou foi a utilização do acento circunflexo também em palavras paroxítonas, é bom lembrar, que das palavras terminadas em "em" e "o", ou no plural "os". Por exemplo, formas verbais, né, como creem, deem, leem, veem, abençoo, perdoo, voo, zou. Poderia ser no plural, por exemplo, voos, enjoos. Essas palavras paroxítonas também perderam aquele acentinho circunflexo que se utilizava. Então, isso na língua simplificou, não complicou. Simplificou. Eu entendo esse acordo ortográfico como uma simplificação da língua. Não, e é bom lembrar também que, desde 1945, os portugueses não utilizavam esses acentos gráficos e o trema. Então, para haver essa unificação, se realizou esse acordo ortográfico. Nós tivemos um outro acordo em 1973, se não me falha, não, 71, se não me falha a memória. E eu me lembro que naquela época, eu era ainda, já tinha concluído o curso de letras. E a gente passou a dar cursos
nas escolas, né? Porque a mídia não tem o poder que tem hoje e a gente passou a dar cursos nas escolas. Aquela reforma foi bem mais significativa, porque desde 1945 não acontecia. Essa reforma aconteceu em menos tempo que a anterior. Sim. Né? E temos a questão também dos assentos diferenciais. Eu só quero fazer uma observação antes de nós passarmos os assentos diferenciais, porque como aqui, por exemplo, quando nós temos essas palavras terminadas em, então, por exemplo, leem, vem, abençoo, perdoo, né? Mas principalmente quando leem, deem, leem, vem, aqui não leva mais acento. Como nós temos essas vogais que nós chamamos de vogais homorgânicas, que são duas vogais iguais, tá? Não exclui o acento do tem, tá? O tem, quando é singular, por exemplo, o Cássio tem, né? O tem se refere a um nome singular, ele não leva acento. Mas se eu disser a Fernanda e o Cássio tem, nesse caso leva acento, porque ele vai marcar o plural do meu sujeito, né? É só quando eu tenho essas vogais homorgânicas, quer dizer, duas vogais iguais seguidas. E elas se constituíam em sílabas diferentes. Mas esse é um aspecto que, pelo menos eu noto por mim, a gente aprende muito e entende direito escrevendo. Sim, não há a menor dúvida. A leitura e a escrita são fundamentais para que a gente consiga assimilar realmente essas mudanças. Aí elas passam a ser corriqueiras. Verdade. Mas se tu não tem o hábito de escrever, vai ter mais dificuldades de entender isso. Sim, porque quando a gente escreve, ou alguém lê e diz, eu acho que aqui não está correto, ou a gente começa a ter autocensura no que escreve. Agora, quem nunca escreve, ou quem raramente escreve, tem mais problemas para se autocensurar, né? A gente só fala. Com certeza. Eu só acho que nós vamos ter que fazer... Temos mais 3 minutinhos, mas nós temos muito assunto para falar ainda. Então, eu acho que nós vamos brindar o nosso telespectador com mais uma edição do programa. Então, com certeza. Nós vamos continuar e o pessoal de casa vai ter que esperar para a semana que vem. Então, para continuar a nossa aula da nova ortografia, porque temos assuntos bastante interessantes, novas regras que nós precisamos reforçar, né? E o canal 26 aqui não vai nos abrir um programa de 1 hora, então nós vamos fazer mais meia hora, né, na próxima segunda-feira. Mas será que a gente não consegue terminar os assentos nesta aula? Podemos, temos mais 2 minutos. Então aí a gente fecha as aulas com os assentos e depois vamos para o hífen. É isso aí. O hífen. O hífen. Não para ali. Então terminamos os acentos. Então, falando dos acentos gráficos, caíram a maioria dos acentos gráficos, aqueles diferenciais que ainda existiam. Então você tem, por exemplo, os pares para do verbo parar e para preposição. Para do verbo parar não leva mais acento gráfico. Então se você for escrever o menino não para de correr, sem acento gráfico. Também se for preposição, é preciso ler para aprender, da mesma forma. É pelo sentido que você vai percebendo se nós temos um verbo ou uma preposição. É pelo contexto que se vai dar essa diferenciação. Né? Então tem outros pares ali, por exemplo, pela, né, que pode ser um substantivo ou verbo, do verbo pelar, e pela, preposição mais artigo, também sem acento gráfico, ambos, né, em ambas as situações. Ou então, pelo, substantivo, pode ser pelo de animal, por exemplo, ou verbo, do verbo pelar, né, pelo, da preposição mais artigo pelo, também sem acento gráfico. Temos também, né, Lúcia, polo, substantivo, para diferenciar de uma antiga contração polo, então não vai mais acento gráfico também. E tem mais um... Polo de jeito nenhum mais leva acento, nem o jogo, nem a camisa que o Ademar está vestindo, né, camisa polo, nada mais leva. E tem mais um par ali de palavras que é pera, a fruta, né, substantivo, de uma antiga preposição, uma arcaica preposição pera, então também não se usa mais acento gráfico para diferenciar, já que nem há mais essa
necessidade. Não tem vamos nada a dizer ver assim. com pera, né? Quando as pessoas, ao invés de dizerem Mas espera, elas dizem, peraí, É outra coisa. né? E daí já é outra coisa. Essa aqui é uma preposição. Aquela é uma É abreviação uma do corruptela espera, do né? espera, né? Exato. Bom, nós terminamos o nosso tempo de hoje e, como comentamos anteriormente, nós vamos voltar no próximo programa falando principalmente do uso do hífen. Então, fique conosco porque na semana que vem tem outra aula da nova ortografia.